Cassandra nem esperou o advogado terminar. Ela olhou para a bolsa marrom e rachada que ele tinha acabado de colocar na minha frente. Depois olhou direto para o meu rosto e começou a rir alto. Perfeito, ela disse. Gente pobre adora coisas usadas. Minha mãe cobriu a boca, mas eu ainda consegui ver o sorriso. Meu pai estendeu a mão, apertou o ombro da minha irmã e disse: Você merece cada centavo, querida. Aquela era a leitura oficial do testamento da minha avó. 3 semanas depois de enterrarmos ela, havia 2 casas, 4 milhões de dólares, um cheque para os meus pais e uma bolsa de 30 anos para mim. Eu não discuti. Não chorei. Agradeci ao advogado, fui para casa e coloquei a bolsa sobre a mesa da cozinha. Naquela noite, encontrei um segundo zíper, costurado à mão com linha verde, escondido no forro. Li 2 vezes o que minha avó tinha deixado lá dentro. Depois liguei para o advogado responsável pelo testamento dela, e a sala que tinha acabado de comemorar começou a desmoronar. Meu nome é Viola Wisdom. Tenho 34 anos. Antes de contar o que havia naquela bolsa e por que a risada da minha irmã não durou até o fim daquela noite, me diga de onde você está ouvindo e como está o tempo aí. Quero saber até onde essa história de silêncio, traição e da única coisa que eles nunca imaginaram conseguiu chegar. E se essa história já estiver pesando no seu peito, tire um segundo para curtir e se inscrever. Isso ajuda uma história como essa a chegar às pessoas que precisam dela. Eu sou Viola. Esta é a história do ano em que minha família fez minha avó desaparecer diante dos próprios olhos. E do jeito silencioso que ela encontrou para garantir que eu fosse a pessoa que descobriria tudo. Deixe-me voltar ao começo. Minha avó cuidava de mim durante os verões. Não de um jeito especial. Meus pais trabalhavam. Minha irmã era 6 anos mais velha e não tinha nenhum interesse em ter uma criança pequena seguindo ela. Então, todo mês de junho, minha mãe arrumava uma bolsa e dirigia por 90 minutos para o norte, até uma pequena cidade perto de um lago chamada Milbrow Falls. Lá havia uma casa de campo e uma estrada de terra chamada Beer Hollow. A vovó já estaria na varanda antes mesmo de estacionarmos, com um pano de prato sobre o ombro e já falando. Ela trabalhou como contadora durante toda a vida. Cuidava das contas da loja do meu avô, Wisdom & Sons Feed and Supply, até eles venderem o negócio em 2004. Edwin, meu avô, morreu em 2011. Depois disso, ficaram apenas Eleanor, a casa de campo, uma casa na cidade, na Maple Street, e nós duas conversando pelo telefone todos os domingos à noite pelos 15 anos seguintes. Aprendi a entender minha avó observando as mãos dela. Quando estava pensando, ela alisava sempre o mesmo lugar da toalha de mesa. Quando estava preocupada com o dinheiro, começava a contar alguma coisa. Botões, colheres, moedas. Qualquer coisa que ajudasse a acalmá-la. E ela tinha uma única bolsa. Era de couro marrom, um pouco maior que a mão dela, com uma rachadura no canto em forma de lua crescente. Bufa! Ela chamava aquela bolsa de bolsa do banco, porque era a que levava quando precisava resolver algum assunto importante. Antes de entrarmos no banco da cidade, ela batia 2 vezes na aba da bolsa. Bem de leve, como se estivesse pedindo permissão. Assim ela sabe que vamos trabalhar, dizia. Quando eu tinha 8 anos, achava que aquilo era a coisa mais sensata do mundo. No fim de cada verão, ela mesma trancava a casa de campo. Passava por todos os cômodos, conferia as janelas e depois ia até a varanda. Antes de girar a chave, dizia sempre a mesma coisa. Esta casa guarda o que importa. Ela dizia. Todo o resto é só mobília. Eu era pequena demais para entender aquilo como algo além de um ditado. Ela percebia tudo. Um quadro torto. Uma moeda de 1 centavo debaixo do sofá. Um número errado em uma coluna com 100 números. Eu percebo tudo, ela me disse uma vez, batendo na têmpora. É a única coisa que ninguém pode tirar de você quando levam tudo. Eu tinha 9 anos. Não fazia ideia do que ela queria dizer. Hoje eu sei. Minha irmã via as coisas de outro jeito. Cassandra cresceu e virou corretora de imóveis em Milbrow Falls. E era boa nisso, do jeito que pessoas que nunca duvidam de si mesmas costumam ser boas. Em 2023, ela deu um telhado novo para os nossos pais. Custou $22.000. E ela fez questão de que todo mundo soubesse o valor.
Ela dirigia um carro com o próprio rosto estampado na lateral. No Natal, levava presentes que você podia avaliar pelo preço. Eu levava um álbum de fotos que eu mesma tinha impresso. Minha mãe segurava o álbum e dizia: "Que bonitinho, não é?" Com aquela voz que você usa quando olha o desenho de uma criança. Então, na minha família, existiam duas formas de medir as coisas. Cassandra era a que todo mundo conseguia ver. Eu era aquela que todos chamavam de equilibrada. Na minha família, essa palavra queria dizer: não precisamos nos preocupar com ela. E, por isso, não precisávamos pensar nela. Nada disso parecia uma ferida. Era apenas o jeito como as coisas eram. Só virou uma ferida mais tarde, quando percebi que aquele jeito de tratar as coisas tinha sido escolhido de propósito. Minha avó caiu no dia 8 de novembro de 2024. Ela tinha 83 anos. Ela quebrou o quadril ao se levantar durante a noite. Depois da cirurgia, ficou confusa por alguns dias. Falava com meu avô, que já tinha morrido havia 13 anos. Pedia as chaves da loja. Os médicos chamaram aquilo de delírio pós-cirúrgico. Passa. No caso dela, passou dentro de uma semana. Mas uma enfermeira já tinha escrito 6 palavras no prontuário. Leve comprometimento cognitivo. Monitorar. 6 palavras. Eu ainda não sabia que 6 palavras podiam virar um par de algemas. Cassandra morava a 20 minutos do hospital. Eu morava a 90. Então fazia sentido, todos concordaram, que Cassandra cuidasse de tudo. Ela virou o contato principal. Arrumou a casa da Maple Street sozinha para mantê-la segura. E, em algum momento durante essa arrumação, o celular da vovó desapareceu. Em dezembro, levaram minha avó para uma casa de cuidados chamada Cedar Crest. Então Cassandra mandou uma mensagem no grupo da família que eu ainda consigo enxergar quando fecho os olhos. Todo mundo fique tranquilo. Eu estou cuidando da vovó. Só não fiquei em cima dela. Ordens do médico. Ordens do médico. Eu nunca pensei em perguntar qual médico. Durante o ano seguinte, eu ia até lá uma vez por mês. 5 vezes, cheguei à recepção e me disseram, com toda a gentileza, que ela não estava bem para receber visitas naquele dia. Que estava descansando. Que era melhor não cansá-la. Gentil é a palavra a qual eu sempre volto. Ninguém nunca foi cruel comigo. E foi justamente isso que fez tudo funcionar. Quando eu ligava, as chamadas não completavam, ou ficavam registradas e depois Cassandra retornava. Ela dizia que minha avó estava piorando, que ficava agitada ao telefone, que estava tendo dificuldade para lembrar com quem estava falando. Eu acreditei. Essa é a parte que preciso dizer claramente, porque já vi pessoas nos comentários dizendo que nunca cairiam nisso. Eu acreditei em toda a minha família ao mesmo tempo, porque todos me diziam a mesma coisa, sempre com aquele jeito calmo e gentil. E eu dizia a mim mesma que uma boa neta deixaria uma senhora idosa descansar. Nós conseguimos falar uma única vez em junho de 2025. A voz dela estava mais fraca do que eu lembrava, e ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça durante meses, sem que eu entendesse o significado. Eles dizem que você está ocupada, querida. Ela fez uma pausa. Você está ocupada? Eu disse. Não, vovó. Nunca estou ocupada demais para você. E então a linha ficou em silêncio. Eu disse a mim mesma que ela estava cansada. Minha avó morreu em 3 de fevereiro de 2026, de pneumonia. Nós a enterramos no dia 13, em uma pequena cerimônia durante uma tempestade de neve, porque metade da família disse que uma verdadeira celebração poderia esperar até a primavera. No cemitério, Cassandra me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Ela foi embora de nós aos poucos. Eu também acreditei nisso. 3 semanas depois, ela colocou uma velha bolsa marrom na minha frente e começou a rir. Aqui está o que realmente aconteceu naquela leitura do testamento. Não foi como em um filme, com o advogado abrindo um testamento na frente de todo mundo. Minha avó tinha um fundo familiar, um tipo de acordo em que você mesmo administra tudo enquanto está vivo e outra pessoa assume quando você morre. A pessoa escolhida por ela era Nathan Caldwell, que tinha sido advogado dela desde a época do meu avô. Ele tinha 64 anos, era um homem sério e cuidadoso,
e escolhi as palavras como se tivesse que pagar por cada uma delas. Ele chamou a família para o escritório para explicar como tudo seria dividido. Era só isso que uma leitura significava quando havia um fundo, uma reunião. Sentamos ao redor de uma mesa que cheirava a produto de limpeza com limão. Nathan começou a ler com uma voz calma e sem emoção, como um homem que já tinha feito aquilo tantas vezes que não precisava fingir que era algo especial. Para Cassandra Wisdom Hale, ele disse, a residência na Maple Street, a propriedade em Fenwick Lake e as contas de investimento. A casa da Maple Street valia cerca de $430 mil. A casa do lago, 760 mil. As contas de investimento, dinheiro que veio da venda da loja e cresceu durante 22 anos, passavam de $4 milhões. No vidro do armário de arquivos de Nathan, vi minha mãe estender a mão e apertar o pulso de Cassandra quando ouviu a palavra milhões. Para meus pais, $100 mil e o Buick da minha avó. Então restava apenas um item. E Nathan fez uma coisa que eu só entendi muito mais tarde. Ele pegou um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Antes de abrir, segurou o pacote por alguns segundos a mais do que alguém segura uma coisa sem importância. Então colocou a bolsa marrom sobre a mesa. Para Viola, ele leu, a bolsa marrom. Ele levantou os olhos. Ela foi bem específica sobre essa bolsa. Foram palavras dela, não minhas. O documento que estava na frente dele não dizia para Viola. Descobri isso depois. Dizia para minha Viola. Essa pequena palavra, minha, é a que sempre volta à minha cabeça. Ela tinha colocado aquilo em um documento legal anos antes de tudo isso acontecer, como se já estivesse decidindo qual de nós ela ainda poderia chamar de sua. Cassandra se inclinou para olhar a bolsa por um segundo. Eu vi. O sorriso dela diminuiu, como um disco que começa a travar. Depois voltou. Perfeito. Gente pobre adora coisas usadas. Meu pai riu. Foi uma risada curta, quase como uma tosse, e colocou a mão no ombro de Cassandra. Você merece cada centavo, querida. Minha mãe levou os dedos aos lábios. E, acima deles, seus olhos estavam sorrindo. Ninguém olhou para mim. Pensei muito sobre isso. Nenhum deles olhou para mim porque, para fazer isso, eles teriam que decidir se sentiam alguma coisa pelo que tinham acabado de fazer. E era mais fácil simplesmente não olhar. Assinei onde Nathan apontou. Obrigada. Peguei a bolsa e me levantei. Eu já estava quase chegando à porta quando Nathan falou novamente. O tom dele era exatamente o tom educado de um homem que está entregando uma mensagem que guardou por muito tempo. Viola. Eu me virei. É a bolsa que ela levava ao banco. Segurei aquela bolsa no meu colo durante toda a viagem para casa, 90 minutos para o sul, do mesmo jeito que minha avó costumava segurá-la. Havia uma rachadura no canto, em forma de lua crescente. Passei o polegar por ela em todos os sinais vermelhos. Eu tinha 34 anos, mas me senti com 8. Cheguei em casa depois de escurecer. Coloquei a bolsa sobre a mesa da cozinha. Minha intenção era guardá-la em um armário e deixar para sofrer depois. Então me lembrei das mãos dela batendo 2 vezes na aba da bolsa. Assim ela sabe que vamos trabalhar. Não sei por que fiz aquilo. Bati 2 vezes. O som estava estranho. De um lado, era macio, o som que o couro faz. Do outro, era surdo e sólido, como bater em um livro. Abri a bolsa e tirei tudo de dentro. Óculos de leitura, um pacote de balas de hortelã, um envelope da igreja com $2 ainda dentro. Passei os dedos pelo forro. Na parte de baixo, de um lado, o tecido estava duro. Mais grosso do que deveria. Quando olhei com atenção sob a luz da cozinha, vi a costura. A bolsa inteira tinha sido costurada com linha marrom. Mas aquela costura era verde. Minha avó teve apenas 4 carretéis de linha durante toda a vida, e eu tinha visto ela costurar usando todos eles. Nenhum era verde. Aquela era uma linha verde de loja de artesanato, do tipo que vem em uma bobina de plástico. E os pontos eram grandes e irregulares, feitos por mãos determinadas, mas que já não eram firmes. Peguei uma faca pequena e comecei a abrir a costura, ponto por ponto. Debaixo dela,
havia um segundo zíper costurado no forro, bem rente ao tecido, escondido junto à costura. Puxei o zíper. Lá dentro havia um pequeno caderno com capa de tecido, do tamanho da minha palma. As páginas estavam macias de tanto serem manuseadas. A primeira página não era um diário. Era uma lista, escrita com a letra de contadora dela. Linhas retas, mesmo nos lugares em que a caneta tinha tremido. E a primeira linha era o meu nome. Li tudo sentada no chão da cozinha, porque minhas pernas pararam de me sustentar em algum momento perto da terceira página. Eram datas e pequenos fatos, do jeito que ela costumava registrar as contas da loja. E uma frase aparecia várias e várias vezes, como uma dívida que ela estava anotando. Eles dizem que V não ligou na terça. Eles dizem que V não ligou. A menina da recepção escreveu o nome dela em um papel rosa. Eu vi aquilo. Li uma vez e não acreditei. Li uma segunda vez e peguei uma caneta. Eu tinha saído do escritório de Nathan com a caneta dele ainda no meu casaco. Então comecei a copiar cada linha em um bloco de papel, porque copiar fazia aquilo parecer real de um jeito que apenas ler não conseguia. A última frase do caderno não era escrita para ela mesma. Era escrita para mim. Pergunte ao Nathan. Leve a bolsa. Eram 11h40 da noite. Liguei para o escritório de Nathan Caldwell, mas caiu na linha de atendimento fora do horário. Deixei uma mensagem de uma única frase, porque era a única frase que eu conseguia dizer. Eu o encontrei. Agora preciso saber o que isso significa. Quero ser sincera sobre a próxima parte, porque o título da vida inteira da minha irmã era que ela estava sempre no controle. E eu sei como uma história dessas deveria terminar. Eu deveria ter voltado lá na manhã seguinte e acabado com ela. Mas não foi assim. Não confrontei ninguém naquela noite. Fiquei sentada no chão com um caderno cheio da letra da minha avó. E alguma coisa dentro de mim ficou muito quieta, muito fria e muito certa. E eu entendi, como quando você percebe que o tempo está mudando, que tudo aquilo que minha irmã achava que tinha ganhado 3 semanas antes já tinha acabado. Ela só ainda não sabia. Às 7h30 da manhã seguinte, a assistente de Nathan me ligou de volta. Ela disse que ele estava em Cincinnati, participando de uma audiência sobre o inventário, até o dia 13. Ele poderia me receber na segunda-feira, dia 16, às 10 horas. Então ela me leu algo que ele tinha deixado com ela, aparentemente havia muito tempo. Ele tinha dito: se algum dia você ligar por causa da bolsa, leve a bolsa e venha sozinha. Venha sozinha. Fiquei pensando nisso por um tempo. A segunda-feira estava a 10 dias de distância, e eu não fui feita para ficar parada durante 10 dias. Então fiz aquilo que eu realmente sei fazer. Eu dou aula para crianças do 3º ano. Corrijo 30 provas de ortografia por semana. Eu sei reconhecer um padrão antes mesmo de conseguir explicar por que aquilo é um padrão. Peguei o caderno da vovó e meu próprio celular. Coloquei os dois lado a lado e comparei as datas. Toda vez que aparecia no caderno a frase "eles dizem que V não ligou", era justamente um dia em que eu tinha realmente ligado. Não na maioria das vezes. Em todas. Fiz uma tabela em um bloco de papel. As datas dela em uma coluna. Meu histórico de ligações na outra. Depois colei a folha na porta da minha geladeira. E fiquei parada na cozinha, à meia-noite, olhando para 2 colunas que contavam a mesma história, cada uma vindo de um quarto trancado. Meu primeiro instinto foi procurar pela porta da frente, pela forma oficial de resolver aquilo. Liguei para a administração principal da Cedar Crest e pedi, como neta dela, os registros da minha avó. Uma administradora educada me disse que os registros tinham sido entregues à pessoa responsável registrada no sistema, e que essa pessoa não era eu. Liguei para o serviço do condado responsável por idosos e descobri que uma denúncia já tinha sido analisada e encerrada no ano anterior, a pedido da família, porque a própria moradora tinha recusado ajuda. Todas as vias oficiais que tentei já tinham sido fechadas meses antes, e o nome da minha irmã estava em todas elas. Foi então que entendi o que minha avó tinha entendido naquela cama de hospital. A porta da frente estava trancada por dentro. Se eu quisesse descobrir a verdade, teria que entrar pelo caminho que ela tinha deixado para mim, por outro lado, através de uma bolsa. O caderno dela mencionava os papéis cor-de-rosa 3 vezes.
Se aqueles papéis realmente existiam, estavam em alguma gaveta da recepção, 90 minutos ao norte. No dia 9 de março, fui até Cedar Crest para pegar o que tinha restado das coisas pessoais dela. Isso era verdade, mas também era uma desculpa. Na recepção, me entregaram uma caixa. Dentro estavam um cardigan, uma foto emoldurada da casa de campo, a Bíblia dela e um cartão de aniversário. Era o cartão que eu tinha enviado para ela em setembro. Ainda estava fechado, com uma anotação a lápis no canto, escrita por outra pessoa. Segurar. A família vai buscar. Ela nunca abriu o cartão. Não porque não se importasse, mas porque nunca recebeu. Eu ainda estava segurando aquele cartão quando a recepcionista do fim de semana olhou para o nome no formulário de retirada e parou. Ela era jovem, talvez tivesse 24 anos. No crachá estava escrito Tammy. Ela tinha começado a trabalhar lá depois que minha avó morreu, então não sabia o que realmente estava acontecendo. A ela disse: "Você é a neta." Ela falou como se estivesse dizendo algo óbvio. "Bufa. Tem uma anotação inteira sobre você no arquivo dela." Mantive a voz calma, aquela voz de professora que eu usava todos os dias. "Posso ver?" "Estou cuidando do inventário dela." Era verdade o suficiente. Ela achou que a família podia ter acesso agora que a moradora tinha morrido. Acho que ela estava errada sobre as regras. Mas ela era gentil e também era nova ali. Então imprimiu uma página e deslizou o papel pelo balcão. Era um registro de contatos. Mostrava quem tinha tentado falar com minha avó e o que os funcionários tinham feito a respeito. Havia 9 ligações minhas. 9. Cada uma aparecia em uma linha separada. E, ao lado de cada uma, havia a mesma instrução, digitada exatamente da mesma maneira. Não transferir. E na coluna marcada como contato da família, havia um nome repetido várias vezes, sempre com as mesmas iniciais. CWH. Perguntei a Tammy onde ficava o quarto da minha avó. Ela me levou por um corredor que eles chamavam de ala leste. E quanto mais avançávamos, pior ficava. A tinta estava descascando perto dos rodapés. Uma lâmpada fluorescente ficava piscando. E, no final do corredor, o lugar mais distante da sala comum e do posto das enfermeiras, estava o quarto 118. Esse era o quarto que minha família tinha descrito durante 14 meses como a melhor instituição do condado. O lugar que custava $9.200 por mês. Na parede perto da entrada, havia uma tabela de preços emoldurada, do tipo que toda instituição licenciada é obrigada a colocar em um lugar onde o público possa ver. Li 2 vezes. Ala leste, $3.600 por mês. Tammy viu a minha expressão. 9.200? Ela chegou a rir, mas se conteve. Senhora, o valor da nossa ala leste está no site. É público. Agradeci. Voltei para casa com uma caixa contendo a vida da minha avó no banco do passageiro e um número que não saía da minha cabeça. Se a Cedar Crest cobrava $3.600, então, durante 14 meses, $9.200 tinham saído das contas dela todos os meses. Então, para onde estava indo a diferença? Naquela noite, meu telefone tocou. Era Cassandra. A voz dela estava doce e suave. Oi, Vi. Ouvi dizer que você foi até a Cedar Crest. Está tudo bem? Ela deu um pequeno suspiro. Você sabe como é. O luto faz as pessoas procurarem culpados. Não passe vergonha, querida. Eu disse que só tinha ido buscar as coisas da vovó. Não mencionei o caderno, o registro de ligações nem a tabela de preços. Desejei boa noite. Depois que desliguei, fiquei completamente parada. Porque ouvi um som por baixo da voz dela. O som limpo de uma taça de vinho sendo colocada sobre uma pedra. E percebi que ela estava me ligando da cozinha da casa do lago. Ela já tinha se mudado para lá. E havia uma pergunta que eu não conseguia tirar da cabeça. Eu não tinha contado a ninguém que iria até a Cedar Crest. A ninguém. Então, como ela sabia? Se sua família passasse um ano inteiro contando uma mentira gentil, enquanto a verdade estivesse guardada em uma gaveta com seu nome escrito 9 vezes, você continuaria indo até lá todos os meses, acreditando neles?
Bufa! Seja sincero comigo nos comentários. Preciso saber que não fui a única pessoa que fez isso. A segunda-feira chegou. Levei a bolsa e fui sozinha. O escritório de Nathan Caldwell ainda tinha cheiro de produto de limpeza com limão. Ele ficou olhando para a bolsa sobre a mesa entre nós por um longo momento. E então ele não perguntou o que havia dentro dela. Fez outra pergunta. Quantas vezes você leu? 2, respondi. Ele assentiu, como se essa fosse a resposta certa. Então se levantou, abriu um arquivo e colocou uma caixa sobre a mesa. Na lateral, escrita com a letra reta de contadora da minha avó, estava uma anotação. EW. Guardar para VW somente. Ela me disse que você veria, ele falou. Nunca disse quando. Guardei isso por 15 meses. Dentro havia 14 envelopes, separados por mês, em pé como arquivos. Cada um tinha um carimbo postal de Millbrow Falls. O mais antigo era de novembro de 2024. Eu descobriria depois que tinha sido enviado da ala de reabilitação onde ela estava se recuperando da queda. Ela tinha começado aquilo na primeira semana, antes mesmo de ficar realmente assustada. O mais recente era de janeiro de 2026. Faltava um mês no meio, outubro do ano passado. E vou explicar agora por que essa falta era importante. Porque foi justamente algo assim que salvou tudo. Quando alguém inventa uma sequência de documentos, ela tenta deixar tudo completo. O registro da minha avó não estava completo. Ela teve pneumonia naquele outubro e estava doente demais para escrever. E esse espaço vazio foi o motivo pelo qual ninguém poderia dizer que aquelas cartas eram falsas. Nathan explicou a parte dele em 3 frases, como fazia com tudo. Na maioria dos meses, chegava uma pelo correio. Eu anotava a data em que chegava e colocava na caixa. Nunca abri nenhuma. Meu trabalho era contar quantas eram e mantê-las secas. O primeiro envelope tinha uma frase escrita pela minha avó. Leia primeiro, antes de ficar com raiva. Eu abri. A primeira linha não era olá. Era um pedido de desculpas. Ela escreveu que, durante algumas semanas depois que a levaram para lá, também tinha acreditado neles. Disseram a ela que eu tinha parado de ligar, que estava ocupada, que tinha minha própria vida. E, durante a parte mais solitária de uma noite longa, ela se permitiu pensar se aquilo era verdade. Se a viola dela tinha desistido dela. Ela escreveu para dizer que sentia muito por ter pensado nisso, mesmo que por pouco tempo. E também para explicar o que tinha feito depois que parou de duvidar e começou a observar. Então ela explicou aquilo que todo mundo sempre quer saber. Por que ela simplesmente não falou? Por que esconder um caderno dentro de uma bolsa em vez de ir até um advogado e apontar o dedo para alguém? Por causa de 6 palavras no prontuário. Se eu mexer nos documentos agora, ela escreveu, eles vão usar as palavras do médico contra mim. Ela tinha entendido uma coisa sobre a própria situação que eu ainda não tinha percebido. No momento em que tentasse mudar alguma coisa, transferir dinheiro, alterar um documento ou fazer uma acusação, a resposta não seria uma discussão sobre os fatos. Seria uma discussão sobre a mente dela. Eles diriam que ela era uma senhora confusa, que estava sendo manipulada, que estava imaginando coisas. E ela não conseguiria vencer essa discussão estando presa dentro do quarto 118. Sem acesso ao próprio telefone. Então ela não lutou nesse terreno. Por isso, vou usar o kit de costura. Ela escreveu. O papel guarda vozes. As pessoas podem discutir com as vozes. Ela me pediu para ler as cartas na ordem, porque eu precisava ver aquilo crescer. Ela escreveu do jeito que eu precisava enxergar tudo acontecendo aos poucos. Bufa! Então li todas na ordem. E, em algum ponto no meio daquela caixa, toda a história que eu achava que estava vivendo virou de cabeça para baixo. Porque aquelas cartas não eram apenas sobre eu não conseguir falar com ela. Eram sobre ela também não conseguir falar comigo. Ela escreveu que tinha pedido para que deixassem mensagens para mim e esperou semanas por respostas que nunca chegaram. Sem saber que as mensagens nunca tinham sido enviadas. Bufa! Ela escreveu que diziam a ela, usando aquela mesma voz calma e gentil que usavam comigo, que eu estava ocupada e que agora tinha minha própria vida. Eu passei um ano acreditando que minha avó tinha desistido de mim.
Bufa! E ela passou o mesmo ano ouvindo que eu tinha desistido dela. 2 pessoas, em 2 quartos diferentes, sofrendo pela perda de alguém que ainda estava vivo. Tudo por causa de uma única mentira, contada com cuidado nas 2 direções. Havia crueldades menores naquelas páginas. E as menores eram as que mais doíam. Em uma das cartas, ela se perguntava por que o telefone dela nunca tinha chegado ao novo quarto. Então escreveu uma pergunta no papel, já que não podia me perguntar diretamente. Você tentou ligar para a recepção? Talvez suas ligações estejam indo para lá. Em outra carta, do fim de setembro, ela escreveu que estava esperando pelo correio um cartão de aniversário meu. Mas ele nunca chegou. Então decidiu que eu devia ter esquecido. E disse a si mesma que tudo bem, porque garotas ficam ocupadas. Fiquei muito tempo sentada no chão da cozinha pensando naquela carta. Eu sabia exatamente onde aquele cartão estava. Estava na caixa no banco do passageiro do meu carro, ainda fechado, com a anotação segurar. A família vai buscar. Eu tinha enviado o cartão na data certa. Mas ele tinha parado em uma recepção. Enquanto uma mulher, a mais de 100 quilômetros dali, passou uma semana tentando aceitar com calma que talvez eu tivesse esquecido dela. A carta número 6 é a que eu não consigo ler em voz alta sem precisar parar. Eles me dizem, você está ocupada, querida. Eu disse a eles, minha viola nunca está ocupada demais para mim. Bufa! Depois parei de dizer isso em voz alta, porque toda vez que eu falava, eles colocavam algo novo no prontuário. Foi naquele dia que a história deixou de ser sobre um testamento. Um testamento fala sobre quem fica com o dinheiro. Aquilo era sobre 14 meses que tinham sido tirados de 2 pessoas que se amavam e desperdiçados por outra pessoa. E, sentada naquele escritório com cheiro de limão, entendi que eu já não estava tentando descobrir o que havia dentro de uma bolsa. Eu iria trazer aqueles 14 meses de volta para a luz, na frente de todo mundo. E faria isso de um jeito que ninguém pudesse contestar. Nathan me contou o resto da parte dele, e aquilo era importante porque eu conseguia sentir a pergunta se formando. Provavelmente você também está pensando nisso. Se ele sabia, por que não fez nada? Ele tinha percebido os sinais no verão anterior. Disse que tinha ido falar com minha avó e oferecido ligar para o serviço de proteção de adultos. Ela recusou de forma firme. Eles vão me tratar como um móvel e me levar para outro lugar. Nathan me explicou. Ela era minha cliente. Estava lúcida e disse não. Eu podia guardar as cartas dela, mas não podia passar por cima da decisão dela. Então ele me deu uma tarefa. Foi a coisa mais útil que alguém me deu durante toda aquela história. Não leve essas cartas para ninguém ainda, ele disse. Uma carta é uma voz, e as pessoas podem discutir com uma voz. Você precisa de documentos que não foram escritos por ela. Ele me enviaria o relatório completo das contas dela, ao qual eu tinha direito como beneficiária. Também pediria o prontuário completo da minha avó na Cedar Crest, ao qual ele tinha acesso como responsável pelo inventário. Traga fatos escritos por outras pessoas, ele disse. Depois vamos ver o que ela viu. Eu já estava quase chegando à porta quando ele me parou, do mesmo jeito que tinha feito 3 semanas antes. Tem mais uma coisa, ele disse. Ela tinha pedido que ele guardasse aquilo até eu terminar de ler tudo. Não antes. Perguntei o que era. Ele respondeu com calma que terminar significava realmente terminar. E eu ainda não tinha chegado lá. Entrei no carro. Meu celular acendeu com uma mensagem no grupo da família. Jantar em família no sábado. Mamãe vai fazer carne assada. Sem desculpas. Era Cassandra. Eu fui ao jantar. Queria ouvir o que eles diriam quando achassem que eu ainda era a pessoa equilibrada que deixava as coisas para lá. A carne assada era uma receita da vovó, mas feita do jeito errado. Sal demais, sem folha de louro e com as cenouras cortadas de qualquer jeito. Minha mãe serviu a carne nos pratos bons da vovó, os mesmos que tinham ficado no armário de louças da casa da Maple Street durante toda a minha vida. E ninguém disse uma palavra sobre como aqueles pratos tinham chegado àquela mesa. Eu percebi. Também não disse nada. Esse é um hábito que você aprende cedo em uma família como a minha. Minha mãe começou a falar antes mesmo de os pratos estarem cheios.
Sua irmã abriu mão da própria vida por aquela mulher, disse ela, sem olhar para mim. Ia até lá o tempo todo. Cuidava de tudo. E exatamente do que eu abri mão? Perguntei. Eu disse que tinha tentado visitar. Disse que tinha ligado. Bom. Minha mãe respondeu, deixando a palavra no ar. Do jeito que você coloca algo pesado sobre a mesa porque quer que todo mundo veja. Meu pai começou a falar sobre o telhado. $22.000, disse ele. Falou como se aquele número fosse uma prova de amor. Foi então que entendi uma coisa sobre meus pais que eu não tinha permitido a mim mesma entender antes. Eles não eram pessoas cruéis. Eram pessoas confortáveis. E Cassandra era quem mantinha aquela vida confortável. E um conforto daquele tipo tem um preço. O preço era não fazer perguntas que pudessem acabar com aquela tranquilidade. Cassandra esperou até a sobremesa para chegar ao verdadeiro motivo daquele jantar. Eu estive pensando, disse ela, com a maior calma. Não parece justo você ficar só com a bolsa. Por que você não fica com algumas das coisas da vovó? A louça, a caixa de joias, alguma coisa útil. Ela sorriu. Quero que você tenha alguma coisa que realmente importe. Era um discurso generoso. Mas também era um preço. Pegue a louça. Pare de ir até a Cedar Crest. As pessoas estão comentando. Você está deixando os funcionários desconfortáveis. E vamos todos seguir em frente. Ela estava tentando comprar o meu silêncio. Isso significava que ela acreditava que meu silêncio tinha um preço. E, se ela achava que valia a pena pagar por ele, então havia alguma coisa que valia a pena esconder. Ela me contou mais com aquela oferta do que imaginava. E a caixa de joias que ela estava me oferecendo ainda tinha fita de mudança na tampa, daquele tipo que você compra em rolo. Ela tinha embalado absolutamente tudo que minha avó possuía antes mesmo da leitura do testamento. Ela estava fazendo o inventário da casa de uma mulher morta como se já fosse um imóvel à venda. Fiz uma pergunta simples, bem calma. Qual era mesmo o nome da instituição onde ela estava? Eu sempre esqueço. Meu pai respondeu antes de pensar. Brookstone. A boa. A Cassie cuidou disso. Cedar Crest, minha mãe corrigiu rapidamente. Era só um lugar com nível de cuidado parecido com o Brookstone. 2 respostas. E elas não combinavam. As duas ficaram sobre a mesa, na frente de todo mundo. Meu pai derrubou o copo de água quando tentou pegar o sal. Enquanto minha mãe limpava a água com o caminho de mesa de renda da vovó, eu disse. O jantar estava ótimo, e eu preciso acordar cedo amanhã. E fui embora. No dia seguinte, Nathan me ligou. Ele contou que Cassandra tinha ligado para o escritório dele depois do horário na noite anterior. Segundo ele, ela nunca tinha feito aquilo em 15 anos. Ela queria saber o que havia dentro da bolsa. Disse que estava fazendo o inventário dos bens do espólio. Ele contou para ela exatamente 6 palavras. Pertences pessoais, conforme o documento. Ele disse que Ellen Buffa não gostou da expressão pertences pessoais. Ela sugeriu que talvez eu quisesse revisar como aquele escritório cuidava dos inventários. Foi uma ameaça ao responsável pelo espólio. Tudo que isso conseguiu foi colocar uma anotação no arquivo, escrita com a letra cuidadosa dele. Naquela tarde, uma mensagem apareceu no grupo da família. Não acho que ela tivesse sido enviada para o grupo. Era para minha mãe. E ficou visível para todos nós por cerca de 90 segundos antes de desaparecer. V pegou mais alguma coisa do quarto? Ela ainda estava fazendo o inventário. Eu só não sabia do que. O envelope de Nathan chegou primeiro. Era o relatório completo das contas da minha avó, cobrindo 15 meses. Sentei à mesa da cozinha com a tabela de preços que eu tinha fotografado na Cedar Crest e fiz uma conta que meus alunos do 3º ano conseguiriam fazer. Todos os meses havia um saque de $9.200, descrito no extrato como Cuidado Cedar Crest. E eu tinha uma foto de uma placa emoldurada, colocada no local onde a lei exigia, dizendo que a ala leste custava $3.600. $9.200. $3.600. Uma diferença de $5.600 por mês. Durante 14 meses.
$78.400. Mas o extrato não mostrava pagamentos feitos diretamente para Cedar Crest. O dinheiro ia para um nome que eu nunca tinha ouvido antes. E aquele nome era a parte mais importante de tudo. Wisdom Care Management LLC. Você não precisa de um investigador particular para descobrir o que fiz depois. Precisa de um cartão de biblioteca e 10 minutos. Todo estado tem um registro de empresas que pode ser consultado gratuitamente. E Ohio não é diferente. Digitei o nome. O registro apareceu. E li aquilo do jeito que você lê algo quando já sabe que vai doer. Wisdom Care Management LLC foi registrada em dezembro de 2024. No mesmo mês em que colocaram minha avó naquele quarto. A responsável legal e organizadora era Cassandra Wisdom Hale. Ela tinha registrado a empresa em um endereço que eu reconhecia, porque tinha ido lá no dia de ação de graças. Em Ohio, o estado não publica os nomes dos membros de uma LLC. Não precisa. Mas publica quem registrou a empresa e onde ela está registrada. E isso já era suficiente para ligar o nome que aparecia no extrato bancário da minha avó à porta da casa da minha irmã. Ela não tinha apenas mentido sobre a casa de cuidados. Bufa! Ela tinha transformado aquela mentira em uma empresa. Tinha dado um número fiscal à mentira no mesmo mês em que colocou nossa avó em um quarto no fim de um corredor com a tinta descascando. Os documentos me mostravam quanto dinheiro tinha saído e para onde tinha ido. Mas não conseguiam me mostrar a outra coisa. A coisa que eu realmente precisava saber. Como tinham sido aqueles 14 meses dentro daquele quarto? Para descobrir isso, eu precisava de uma pessoa. E agora eu conhecia um nome. Ele estava no quadro de atividades da ala leste, em uma programação para uma terça-feira de artesanato. H. Whitfield. O nome dela era Zell. Conheci a Zell no dia 4 de abril, em uma cafeteria ao lado da igreja dela. Era uma mulher de cerca de 52 anos, com mãos cuidadosas e olhos cansados. E ela me contou coisas que vou levar comigo pelo resto da vida. Minha avó continuou lúcida até o fim. Ela lia o jornal todas as manhãs e corrigia os erros de ortografia no próprio quadro de avisos da instituição. Às terças-feiras, a Zell levava o carrinho de artesanato pelos quartos. E foi ali que veio a linha verde. Uma bobina de plástico tirada de um carrinho de artesanato, escondida por uma mulher de 84 anos que tinha um plano. E todos os meses, no caminho para casa, a Zell colocava um envelope na caixa de correio azul da esquina. E, por ser uma pessoa cuidadosa, trabalhando em um lugar onde pessoas cuidadosas aprendiam a se proteger, ela guardava o comprovante do selo. Todos os 14. Ela me contou sobre o dia em que minha mãe visitou minha avó naquele sábado de março. Sua avó colocou o cardigan mais bonito e ficou esperando perto da janela desde o café da manhã, disse a Zell, porque alguém tinha contado a ela que a família viria. Mas era apenas uma nora que ficou por 20 minutos. Depois foi embora. Minha avó não chorou. Voltou para a cadeira, abriu o jornal e disse para ninguém. Bom, ela veio. A Zell precisou sair do quarto. Ela não estava confusa, a Zell me disse, girando a xícara entre as mãos. Ela estava encurralada. São duas coisas diferentes. Então fiz a pergunta que eu sabia que você também estava fazendo. A pergunta que eu mesma tinha feito tantas vezes. Por que você não ligou para mim? Ela não se abalou. Porque havia uma anotação no arquivo dela. A família pediu que não fizéssemos isso. Se ela passasse por cima da minha irmã, seria a palavra dela contra a de Cassandra. E a Zell teria perdido o emprego até sexta-feira. Ela olhou para mim. E por que sua avó me pediu para não fazer isso? Ela disse que, se fosse demitida, minha avó perderia a última pessoa que ainda conseguia tirar alguma coisa daquele lugar. Minha avó tinha dito. O papel guarda tudo, a Zell. Guarde os selos. Guarde os selos. Eu tinha lido aquela frase em uma das cartas. Agora ela tinha um rosto. O segundo envelope de Nathan chegou em meados de abril. Era o prontuário completo da minha avó, que ele tinha solicitado como responsável pelo inventário. Era mais grosso do que eu esperava. Havia páginas médicas que eu não conseguia entender completamente. Anotações dos cuidados. E, perto do final,
Havia um documento que não era privado como os registros médicos, porque não falava sobre o corpo de uma paciente. Falava sobre a entrada do prédio. O livro de registro dos visitantes. Ali estavam 14 meses de visitas. E uma linha me fez parar. Caroline Wisdom. 22 de março. 11h05 da manhã. Minha mãe tinha visitado minha avó uma única vez em um sábado de março. Ela tinha assinado aquele livro. Tinha caminhado pelo corredor da ala leste, passando pela tinta descascada, até o quarto 118. E tinha visto com os próprios olhos a diferença entre o lugar onde minha avó realmente vivia e o lugar que minha família descrevia durante o jantar. Depois, ela voltou para casa. Não disse nada durante mais 11 meses. E serviu carne assada nos pratos bons da vovó. Fiquei olhando para a assinatura dela por muito tempo. Eu conhecia aquela letra. Ela tinha usado aquela mesma letra para assinar meus documentos da escola durante toda a minha infância. No dia 18 de abril, dei a ela uma chance de me contar a verdade. Perguntei, com toda a calma. Você chegou a ver o quarto da vovó? Você sabe que visitas deixavam ela agitada, Viola, ela respondeu. Ela não sabia que eu estava segurando uma cópia do próprio nome dela. Não disse uma palavra. Fiz uma cópia daquela página. Coloquei em um envelope e o fechei. Na frente, escrevi uma única palavra. Maio. Eu já tinha escolhido o dia. Agora só precisava deixar minha irmã montar o palco. O palco se montou exatamente do jeito que eu sabia que aconteceria. Em fevereiro, enterramos a vovó em uma cerimônia pequena por causa da neve e porque metade da família dizia que a verdadeira despedida deveria esperar o tempo melhorar. Cassandra transformou isso em um projeto. Ela organizou uma celebração para o sábado, dia 16 de maio, na Casa do Lago, que agora era dela. Convidou todo mundo, primos, vizinhos, pessoas da igreja. Cerca de 30 pessoas ficaram em um gramado verde que descia até o Fenwick Lake, segurando copos de limonada, reunidas para lembrar uma mulher que a maioria delas não tinha podido ver durante mais de um ano. Ela era uma anfitriã perfeita. Ela mesma teria dito isso. 2 pessoas apareceram que não estavam exatamente na lista dela. A Zelvitfield veio como minha convidada, usando um vestido azul marinho e segurando a bolsa com as 2 mãos. E minha tia-avó Lorraine veio de Toledo. Ela era a irmã mais nova da vovó, tinha 79 anos, era muito esperta e 2 vezes mais direta. Nathan Caldwell também apareceu. Ficou em um canto, usando um terno cinza, como um amigo da família prestando suas homenagens. Eu tinha pedido aos 3 que viessem. Não contei o motivo. Levei uma bolsa de lona com os documentos dentro e coloquei a bolsa marrom no ombro, do jeito que minha avó costumava usar. Cassandra circulava entre as pessoas, recebendo a atenção e a simpatia como se fossem algo que ela merecesse. A vovó teria querido estar perto do lago, dizia ela às pessoas. Ela sempre dizia que essa casa era a favorita dela. Fiquei perto da varanda e deixei que ela continuasse. Não era a casa favorita dela. Bufa! A favorita era a casa de campo em uma estrada de terra. Ela tinha me dito isso centenas de vezes. E eu era a única pessoa naquele gramado que sabia disso. Depois da comida, Cassandra bateu de leve em um copo e subiu no degrau da varanda, ficando acima de todos, para fazer um discurso. Foi um bom discurso. Ela sempre fazia bons discursos. Falou sobre dedicação e sobre as escolhas difíceis que uma família faz por alguém que ama. Então disse a frase que nunca deveria ter dito, com a voz calorosa e triste de uma mulher que tinha decidido que aquela história era dela para encerrar. No fim, ela mal conhecia qualquer um de nós, mas sabia que era amada. Eu fiz questão disso. As pessoas assentiram. Algumas enxugaram os olhos. E, naquele pequeno silêncio depois dos aplausos, antes que alguém pudesse levantar o copo, eu dei um passo à frente. Gostaria de ler uma coisa que ela escreveu, eu disse. Cassandra não mudou muito de expressão. Apenas aquele sorriso travou por um instante, como um disco, do mesmo jeito que tinha acontecido no escritório do advogado. Claro, ela respondeu. Tirei a carta datada de 12 de janeiro, 3 semanas antes da morte da vovó. E li com as palavras dela, usando aquela voz simples e direta que ela usava quando queria dizer a verdade.
Ela escreveu sobre a neve que tinha chegado cedo naquele ano. Escreveu sobre o jogo de beisebol que ouviu em um rádio emprestado e sobre como conseguiu acertar o placar. E escreveu sobre a mulher que levava o carrinho de artesanato às terças-feiras. Azel, o carrinho dela faz um barulho na roda esquerda. Ela escreveu. Eu disse para ela colocar uma gota de óleo, querida. Eu percebo tudo. Sempre percebi. No gramado, Azel colocou a mão sobre a boca e começou a chorar, porque aquilo era verdade. Tudo. 3 semanas antes do fim, escrito por uma mulher que, segundo Cassandra, mal conhecia qualquer um de nós. Cassandra deu uma risadinha, ainda tentando manter o controle. Vamos. Essa é uma carta antiga. Ela escreveu isso anos atrás, quando ainda estava bem. Era o momento que eu esperava havia 14 meses. Os correios tinham a data de cada carta. Cassel disse. Quer conferir os selos? Tirei a caixa da minha bolsa, coloquei sobre a mesa onde estava a limonada e virei a caixa para que todos pudessem ver. 14 envelopes. Cada um com carimbo postal de Milbrow Falls. Li as datas em voz alta, uma por uma. Novembro. Dezembro. Janeiro. Então Azel se levantou no meio da multidão, enxugando o rosto. Com a voz tremendo, ela disse que tinha enviado cada uma daquelas cartas pessoalmente. E que tinha guardado o comprovante de cada selo. Do outro lado, em silêncio, Nathan Caldwell disse que as cartas tinham chegado ao escritório dele mês após mês. Ele tinha registrado a chegada de cada uma no dia em que recebia. E nunca tinha aberto nenhuma. 3 testemunhas. Um carimbo postal. Comprovantes dos selos. Um registro de recebimento. Minha avó tinha construído uma espécie de relógio que ninguém poderia voltar no tempo. A voz de Cassandra mudou. O calor desapareceu. E o que apareceu por baixo era mais duro e mais rápido. O que é isso? Ela perguntou. O que você realmente quer, Viola? Dinheiro? É isso? Você quer uma parte maior? É por isso que está fazendo isso no memorial dela? Eu sabia que ela chegaria a esse ponto. Era o único caminho que ainda tinha. Quando os documentos estão contra você, você ataca a pessoa que está segurando os documentos. Peguei mais 3 páginas. Coloquei cada uma sobre a mesa, uma por vez, para que todos pudessem ler antes de colocar a próxima. A primeira era o registro de contatos. 9 ligações minhas. Ao lado de cada uma, a mesma instrução da família. Não transferir. E as mesmas iniciais. Este é o registro de todas as vezes que eu liguei para ela, eu disse, e de todas as vezes que alguém mandou que não passassem a ligação para ela. A segunda página mostrava 2 números lado a lado. Bufa! Isso é o que saía das contas dela todos os meses. $9.200. E este é o valor que estava escrito na parede da ala onde ela realmente morava. $3.600. A terceira era uma página do estado de Ohio. É aqui que a diferença foi parar, eu disse. Uma empresa chamada Wisdom Care Management tinha sido registrada no mesmo mês em que minha avó foi levada para lá. E estava registrada no endereço do dono desta casa. Não precisei dizer o nome dela. Estava escrito na página. Cassandra tentou mais uma vez. E preciso admitir, foi uma boa tentativa. Essa empresa existe, ela disse. Sua voz estava calma e firme, a mesma voz que usava para fechar uma venda. Ela cuidava de tudo relacionado à minha avó. Você tem ideia de quanto trabalho era? Os horários, as ligações, os documentos, tudo isso durante 14 meses. $3.600 por mês já pagavam pelos cuidados dela, eu disse. Apontei para a página. O prédio cuidava disso. Esta empresa aqui está registrada na sua própria cozinha. Ela não cuidava de nenhum agendamento. Ela recebia $5.600 por mês e o dinheiro ia direto para você. Ela não teve uma quarta coisa para dizer. Vi minha irmã procurando uma resposta, mas ela não encontrou nenhuma. Olhei para ela e mantive minha voz exatamente calma, porque tinha aprendido com os melhores que a voz mais tranquila da sala é aquela em que as pessoas acreditam. Não estou pedindo nada, eu disse.
Não estou aqui por dinheiro. Estou devolvendo uma coisa. 14 meses. Eles pertenciam a ela, e você gastou esse tempo. Então me virei para minha mãe e estendi um envelope marcado com maio. Ela abriu porque todos estavam olhando e ela não sabia como fazer outra coisa. Bufa! Ela abriu a folha e viu a própria letra. Caroline Wisdom, 22 de março, sábado, 11h05 da manhã. Ela se sentou na cadeira mais próxima, como se suas pernas tivessem perdido toda a força. E não disse uma palavra. Porque não havia nenhuma palavra que pudesse dizer. Ela tinha visto o quarto 118. Tinha assinado o livro. Depois tinha voltado para casa e ajudado a servir aquela história nos pratos bons da vovó. O gramado ficou muito quieto. E, no meio daquele silêncio, minha tia-avó Lorraine se levantou do outro lado da mesa comprida. Ela olhou para Cassandra, e sua voz idosa atravessou o gramado. Você também me disse que ela não queria receber ligações. Disse que ela ficava nervosa e que era melhor deixá-la em paz. Eu acreditei em você. O queixo dela tremeu, mas ela continuou firme. Deus me perdoe. Eu acreditei em você. Então aconteceu uma coisa que eu não tinha planejado e jamais poderia ter imaginado. Um primo perto da frente disse baixinho. Ela me disse a mesma coisa. Depois outra pessoa falou. Para mim também. 3, 4 vozes espalhadas pelo gramado. Cada uma era de alguém que tinha recebido a mesma mentira delicada e acreditado nela porque vinha da filha que cuidava de tudo. Cassandra olhou ao redor, procurando um rosto que ainda estivesse do lado dela. Não havia nenhum. Nem nossos pais, paralisados nas cadeiras. Nem os primos. Nem as pessoas da igreja. Ela passou a vida inteira sendo aquela em quem todos acreditavam. E, em cerca de 4 minutos, tinha se tornado aquela em quem ninguém mais acreditava. Ela não gritou. Isso eu reconheço. Colocou o copo sobre a mesa e disse alguma coisa sobre como nenhum de nós entendia tudo o que ela tinha carregado. Depois caminhou sozinha pelo gramado até o carro. Ninguém foi atrás. Ninguém tentou impedi-la. O SUV saiu pelo gramado e desapareceu. Nathan veio e ficou ao meu lado. Ele disse apenas uma coisa, com sua voz calma e cuidadosa, autossuficiente para toda a família ouvir. Como responsável pelo espólio, vou enviar esta semana o relatório completo do trust para todos os beneficiários, para que todos possam ver o que você viu. Sobre a mesa, os documentos continuaram onde eu os tinha deixado, ao lado da limonada e dos pratos de papel. E esta é a coisa de que mais me lembro. Durante o resto daquela tarde, ninguém tocou nos documentos. Mas ninguém os guardou também. Eles ficaram ali, sob o sol. As pessoas passavam por eles, olhavam e continuavam andando. Como quando você olha para algo que nunca mais poderá fingir que não viu. Depois disso, nada dramático aconteceu. Não é assim que as coisas funcionam em uma cidade pequena. Não houve carros de polícia, algemas ou um processo aberto no tribunal, com repórteres esperando na porta. O que aconteceu foi mais silencioso do que isso. E, em um lugar como Milbrow Falls, o silêncio é pior. Lorraine tinha um telefone. Uma lista da igreja e 60 anos de respeito na cidade. No meio daquela semana, metade da cidade já tinha ouvido alguma versão do que foi lido naquele gramado. Bufa! Cassandra vendia casas para viver. E vender casas é um negócio construído totalmente sobre a confiança das pessoas em você com o maior bem que elas possuem. Em 2 semanas, 2 imóveis que ela estava vendendo passaram discretamente para outros corretores. Ninguém fez discurso sobre isso. Em uma cidade como a nossa, ninguém processa você. As pessoas simplesmente param de retornar suas ligações. Ela tinha feito isso com minha avó de propósito durante 14 meses. Agora estavam fazendo o mesmo com ela, e ninguém precisou combinar nada. Nathan cumpriu a palavra. Bufa! O relatório completo do trust chegou à caixa de correio dos meus pais. E lá estava tudo, impresso de forma clara, linha após linha. Wisdom Care Management LLC. Wisdom Care Management LLC. A verdade escrita em letras simples, que minha mãe não podia corrigir e meu pai não podia contestar. Cuidou disso.
Na quarta-feira, o carro deles parou na frente do meu apartamento em Columbus, sem avisar. Eles tinham dirigido 90 minutos desde casa. Meu pai não conseguia se sentar. Ficou parado na minha pequena cozinha, girando o chapéu entre as mãos. Quando finalmente falou, sua voz falhou na frase mais simples. Eu nem perguntei o nome do lugar, disse ele. Eu simplesmente deixei ela cuidar disso. Deixei ela cuidar de tudo. Eu acreditei nele. Esse tinha sido o erro dele. E era um erro de verdade. Um homem que escolheu não saber para não precisar fazer nada. Mas ele não tinha ficado naquele corredor. Ele não tinha assinado o livro. Minha mãe tinha. E ela usou a mesma frase que vinha usando o tempo todo. Nós achamos que estávamos mantendo a paz, Viola. Olhei para ela por um longo momento. Eu já não estava com raiva. Eu só tinha cansado de fingir. Você manteve o silêncio, mãe, eu disse. A paz nunca existiu nesta família. Você só garantiu que tudo continuasse em silêncio. Não gritei com eles. Também não os perdoei. Porque qualquer uma dessas duas coisas teria sido uma espécie de mentira. Em vez disso, escrevi uma carta para eles. Usei a caneta que tinha levado do escritório de Nathan, a mesma que usei para copiar o caderno da minha avó. Não era uma carta de perdão. Era uma carta com condições. Se eles quisessem ter um relacionamento comigo, isso começaria com eles dizendo em voz alta, com palavras claras, o que tinham escolhido fazer e por quê. Não queria ouvir. Desculpa se você se sentiu assim. Eu queria a frase verdadeira. Até lá, desejei que ficassem bem. E eu realmente quis dizer isso. Deixei que fossem para casa. Meu pai me ligou 2 semanas depois. Ele ainda não tinha conseguido dizer tudo, mas tinha começado. Eu sabia que aquele corredor estava errado, disse ele, com a voz rouca. Eu passei por ele uma vez naquela primeira semana. Disse a mim mesmo que era temporário. E depois fiz questão de nunca mais precisar passar por ele. Não era tudo. Mas era a verdade. Era a verdade dele. E era mais do que minha mãe tinha conseguido dizer. Eu disse a ele que aquilo era um começo. Aprendi que um começo não é a mesma coisa que um fim e que você pode aceitar um sem fingir que ele é o outro. Havia mais uma coisa. E minha irmã descobriu sozinha, que era a única maneira de aquilo realmente chegar até ela. No fim de maio, Cassandra começou a preparar a venda de todos os imóveis da nossa avó. As 2 casas agora eram dela, e ela pretendia transformá-las em dinheiro. Para fazer isso, consultou os registros dos imóveis do condado. E foi aí que descobriu que uma das propriedades nunca tinha feito parte do espólio. Uma casa de campo em uma estrada de terra chamada Beer Hollow tinha sido colocada em um traste separado em agosto de 2024, com uma única beneficiária. Eu. Ela tinha tentado convencer a vovó a colocar aquela casa à venda em julho daquele ano. E, em agosto, em silêncio, quando ainda estava completamente lúcida, antes da queda, antes do prontuário, antes das 6 palavras, minha avó colocou a única coisa que realmente amava em um lugar onde minha irmã nunca poderia alcançá-la. Depois, deixou todos passarem os 2 anos seguintes contando os 4 milhões de dólares, sem nunca olhar para a pequena casa perto do lago. Cassandra ligou para o escritório de Nathan para perguntar se aquilo era um erro. Não era. Naquela noite, Nathan me ligou. Sua voz cuidadosa estava tão calma quanto sempre, mas havia alguma coisa por baixo dela que parecia alívio. Ela me pediu para esperar até você terminar de ler tudo, disse ele. Você terminou? Tem uma chave na minha mesa com seu nome. Na manhã seguinte, fui até lá para pegá-la. Era uma chave velha de latão, lisa de tanto ser usada. Alguém tinha amarrado um pequeno pedaço de fita no buraco para que ela não se perdesse. A fita era verde. Abri a casa no fim de maio, em uma tarde quente, pela primeira vez em anos. A poeira flutuava na luz. O lugar inteiro cheirava a pinho, água do lago e ao que restava do cheiro do café dela. Passei pelos cômodos onde ela tinha me levado durante todos os verões da minha vida. Coloquei a bolsa marrom na prateleira da cozinha, exatamente no lugar onde ela costumava deixá-la. Depois me sentei à mesa dela e li as últimas linhas da 14ª carta. A carta de janeiro.
Aquela que eu tinha parado de ler porque já não conseguia enxergar a página. Eles dividiram o que eu possuía, ela escreveu. Eu guardei o que ainda me restava. Diga à sua mãe que guardei o livro de visitantes na minha cabeça, já que não me permitiram ter visitantes. E você, minha menina, sempre veio. Eu tenho os comprovantes para provar. Azel está guardando os selos. Ouvi uma batida na porta. 2 batidas suaves, do mesmo jeito que ela batia na aba daquela bolsa, para que ela soubesse que estávamos trabalhando. Era Azel. Ela segurava uma bandeja com mudas de tomate. A mesma variedade da vovó, aquelas plantas antigas que ela cultivava todos os verões. Sua avó me disse, falou Azel, um pouco sem jeito, que, se você algum dia viesse até aqui, eu deveria trazer essas mudas. Ela disse que você saberia onde bate o melhor sol. Azel olhou para o quintal.